amém. A paz do Senhor Jesus para o pessoal do Meet, para Maria de Oliveira, para Jéssica, para Dona Maria de Lourdes, amém, a paz do Senhor Jesus. A paz para o pessoal do Facebook, pessoal do Instagram, do YouTube, amém, né? Vocês estão vendo que hoje eu estou num lugar diferente, né? Eu estou na casa aqui da minha mãe, né? Amém. E amém, a gente vai falar hoje aqui da Bíblia, aqui, né? Daqui da sala da minha mãe, da mesa da minha mãe, eu vou falar hoje a aula, amém. Hoje a gente vai terminar mais uma fase da Bíblia, né? Hoje a gente vai terminar sobre a história de Joás. Então a gente vai finalizar a história de Joás e vamos iniciar aí um novo capítulo que é para falar sobre Amazias, né? Então a gente vai falar bastante sobre Amazias aí, o filho de Joás, né? Descendente de Davi também, Amazias, né? Então a gente vai falar sobre isso hoje, tá? Amém. Eu vou fazer a oração agora e a gente vai lembrar onde que a gente parou na história ali, tá? De Israel, o que tá acontecendo no Reino Norte. A paz, Eliane, seja bem-vinda, amém. Então, amém. Então, eu vou lembrar onde que a gente parou aqui na história, né? Vou lembrar o que está acontecendo lá no Reino Norte, o que está acontecendo no Reino Sul, amém. E a gente, então, começa o capítulo de hoje, tá? Amém. Eu vou orar agora, então, e a gente já começa o capítulo do dia, amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia. Obrigada pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Pai, amém. Meu Deus, nos ensina, Pai, nos ensina a Tua palavra, nos ensina os Teus mandamentos, nos ensina os Teus preceitos, Pai, amém. Nos ensina mais sobre Ti, Pai, que venhamos a compreender o Teu caráter, que venhamos a compreender quem Tu verdadeiramente é, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, se revela de uma forma inconfundível, de uma forma clara, de uma forma simples. Manifesta a Tua palavra sobre os nossos corações, sobre a nossa mente, venha falar conosco, Pai. Nos ensina para que então possamos, Pai, também ensinar daquilo que estamos aprendendo, Senhor, amém. Meu Deus, que a sua palavra corra sem obstáculos, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor abençoe o meu falar, que o seu Espírito Santo me use, que cada palavra que sair da minha boca saia temperada com sal, para que tenha um bom gosto a todo aquele que as ouve, Pai. Que essa pessoa, Pai, sinta o quão irresistível Tu és, Senhor, que ela venha a se entregar a Ti, mergulhar na Tua presença, buscar cada vez mais a Tua face, andar nos Teus caminhos e buscar a Tua luz, Pai, amém. Que venhamos a ter, meu Deus, uma transformação de mente, uma transformação, Pai, de atitude em nome de Jesus, de coração, que o Senhor nos dê um novo coração, Pai, amém. Meu Deus, perdoa os nossos pecados, Senhor, porque nós somos falhos, nós somos pecadores. A Tua palavra diz, o Senhor um dia disse isso, que o Senhor é um Deus que perdoa. O Senhor é um Deus que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Então, meu Deus, a Tua palavra diz que o pensar é pecado. E por isso nós reconhecemos a nossa condição. E a Tua palavra diz que o Senhor sabe do que somos feitos, que somos apenas pó. E é por isso que o Senhor nos aceita quando clamamos a Ti e verdadeiramente nos arrependemos. Então, meu Deus, nos perdoa. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa as nossas fraquezas, as nossas falhas, a nossa iniquidade, a nossa transgressão. Nos perdoa, Pai. Nós estamos verdadeiramente arrependidos, Pai. Então nos perdoa, nos lava, nos limpa de toda a nossa imundície, Senhor. Nos esvazia de nós mesmos e nos encha da Tua presença, Senhor. Tira de nós e de nossas vidas tudo aquilo que não vem de Ti, tudo aquilo que não tem parte contigo, Pai. Afasta de nós, em o nome de Jesus, Senhor. Amém. Meu Deus, que a Sua vontade seja feita em nossas vidas, seja feita nessa terra, como já é feita nos céus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, porque nós temos prazer em Ti, nós temos prazer, meu Deus, nos Teus desígnios, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, os Seus planos são bons. A Tua palavra diz que o Senhor pensa ao nosso respeito pensamentos de vida, não são pensamentos de morte. A Tua palavra diz que os pensamentos que o Senhor tem ao nosso respeito são para nos fazer o bem, e é nisso que nós cremos, Pai. Então, amém, Deus. Cumpra a Tua vontade sobre cada um de nós. Realize os Seus planos, porque os Seus planos não podem ser frustrados, Pai. Amém. Meu Deus, que o Senhor também, em o nome de Jesus, abençoe os projetos das nossas mãos. Abençoe os nossos planos, Pai, em o nome de Jesus, Senhor. Amém. Meu Deus, a Tua palavra diz que em Jesus nós somos herdeiros das mesmas promessas, das mesmas
dos mesmos das mesmas profecias que estavam sobre Abraão, Pai, das mesmas bênçãos que estavam sobre Abraão. Então, meu Deus, em nome de Jesus, que essa palavra se cumpra sobre cada um de nós, porque nós hoje não mais vivemos por nós, mas sim por Cristo. É Cristo quem vive em nós, Pai. Então, que a sua palavra se cumpra, que venhamos a herdar, meu Deus, tudo aquilo que o Senhor um dia prometeu a Abraão, meu Deus, porque nós somos feitos herdeiros também de Abraão através de Cristo. Amém, Deus. Meu Senhor, que o Senhor nos ensine, Pai, nos ensine a tua verdade, para que venhamos a andar no teu caminho, para que nos desviemos do mal, para que venhamos, meu Deus, a andar em retidão nessa terra, que não venhamos a envergonhar o teu nome, Pai. Nos ensina a te adorar da forma correta, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Porque a tua palavra diz, Pai, que crer até Satanás crê, até os demônios creem. O que nos diferencia deles é a nossa atitude. Então, meu Deus, que venhamos a ter isso em mente, Pai. Que não basta só a fé, mas precisamos também ter a atitude condizente com a nossa fé. Nós precisamos ser transformados. Nós precisamos agir diferente. Nós precisamos honrar o teu nome. Nós precisamos andar na tua presença. Nós precisamos dar o testemunho de quem Cristo é. Nós precisamos ser a Bíblia viva que as pessoas lerão. Nós precisamos ser um testemunho do teu nome nessa terra, Pai. Amém. Então, meu Deus, nos ajuda nessa caminhada difícil, Pai, neste mundo cruel. Que o Senhor nos ajude com sabedoria, nos dê discernimento e que o Senhor ilumine o caminho. Porque se o Senhor nos iluminar o caminho, se o Senhor nos mostrar a tua verdade de uma forma clara, nós não nos desviaremos dela. Porque nós temos prazer em te servir, Pai, porque a tua servidão é melhor do que a servidão do mundo. Nós temos prazer em ti, porque o Senhor torna o nosso fardo leve. Então, meu Deus, amém. Nós ansiamos pela tua vinda, Jesus. Nós ansiamos pelo momento em que o Senhor trocará as nossas vestes. A tua palavra diz que a nossa veste de luto será trocada por uma veste de festa. A tua palavra diz que onde há cinza na nossa cabeça, o Senhor trocará aquelas cinzas por coroa. A tua palavra diz que no lugar do nosso choro, o Senhor nos dará um riso, um cântico de alegria. E nós ansiamos por este momento, Deus, onde desfrutaremos do teu reino de justiça e de paz, onde não mais experimentaremos o mal, mas reinaremos contigo, Pai, em alegria, em felicidade, em paz, em justiça. E nós ansiamos por isso, Pai. Amém. Jesus volta. Amém. A tua palavra diz, Deus, que quanto mais nós pregarmos, quanto mais pessoas conhecerem a verdade, a sã doutrina, mais próximo estaremos da volta de Cristo. E amém, Deus, que assim seja. Mas nos ajuda a pregar, Deus. Nos ajuda a evangelizar. Nos ajuda a propagar a tua palavra. Nos dê sabedoria para isso, Senhor. Que venhamos a ter sabedoria para evangelizar no momento oportuno, no momento certo, usando as palavras corretas, Pai. Amém. Que o Senhor nos direcione, Senhor. Que sejamos uma flecha nas tuas mãos para alcançar vidas para o teu reino, Senhor. Nos usa. Amém. Que o Senhor nos livre de todo o mal, Pai. Que nenhum mal nos alcance, que nenhum mal nos atinja, mas que o Senhor, meu Deus, faça um cercado ao torno de nós, como o Senhor fez com Jó, Pai. Então, amém, que assim seja conosco, que o Senhor dê ordem aos seus anjos para que eles fiquem ao nosso redor e nos protejam de todo ataque do maligno, amém. Que o Senhor, meu Deus, continue suprindo a necessidade de cada dia, como já tem feito. Que o Senhor nos dê, Pai, o alimento de cada dia, como já tem providenciado. Nós louvamos o teu nome, Pai, porque tudo que nós temos é pela tua graça e pela tua misericórdia, porque nós nada merecemos, Senhor. Tudo vem de ti, tudo é para ti, Senhor, e nós temos prazer nisso, em te servir. A tua graça nos basta, Pai, porque assim como Moisés, Senhor, que preferia morrer no deserto, mas na tua presença, a desfrutar de uma Canaã sem a tua presença, assim somos nós. Nós preferimos sofrer contigo a vivermos falsamente uma alegria neste mundo sem a tua presença. Então, meu Deus, que o Senhor não afaste de nós a tua presença, que o Senhor não afaste de nós a tua face. Tem misericórdia de nós, Pai.
Oh, não se atente aos nossos pecados, Deus. Não nos retribua segundo aquilo que nós merecemos, Pai, porque nós não somos merecedores da tua bondade, mas o Senhor é melhor do que nós, Pai. No Senhor há bondade, no Senhor há compaixão. Então nos ensina, Pai, nos ensina a tua bondade, nos ensina a tua compaixão, Pai, para que possamos experimentar delas e então praticá-las também nessa terra para com os outros, Pai, amém, para com os nossos irmãos, para com todos aqueles que aqui estão, amém. Que venhamos, meu Deus, a andar, Senhor, segundo os passos de Cristo nessa terra, que venhamos a andar como Cristo aqui andou, sem julgamentos, apenas pregando, apenas ensinando e liberando muita compaixão, muita misericórdia, muita graça, Pai. Porque quem convence não somos nós, mas é o seu Santo Espírito. Então, neste momento, nós reconhecemos isso. E por isso nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que a sua palavra surta os efeitos que ela tem. Penetre em cada um de nós, produzindo os efeitos que ela já tem, nos convencendo dos nossos pecados, nos levando ao verdadeiro arrependimento, à verdadeira transformação de mente, de atitude, Pai, amém. Que venhamos a ser transformados pela Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra diz isso, o Senhor disse isso, que a Tua verdade é mais afiada que uma faca de 2 gumes e entra penetrando aquele que a ouve verdadeiramente, levando essa pessoa à verdadeira transformação, ao verdadeiro arrependimento, Pai. Amém. Então, que todo aquele que ouvir essa palavra, Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra surta este efeito sobre essa pessoa, que ela venha a ser convencida dos pecados dela, que ela venha a ser levada ao verdadeiro arrependimento e à verdadeira transformação, que ela não venha mais a andar nos passos que ela vinha andando, mas que ela venha a andar em novidades de vida, a novidade de vida segundo os passos de Cristo, Pai. Amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fará por cada um de nós. Obrigada pelo teu amor que nos tem colocado de pé, pela força que o Senhor tem nos dado, Pai, porque é ela que tem nos deixado de pé, Pai. O Senhor tem nos fortalecido na nossa fraqueza. Assim como Paulo diz, Pai, é na nossa fraqueza que nós nos tornamos fortes, não porque em nós está a força, mas porque nos humilhamos a Ti, reconhecemos que sem Ti nós nada somos e necessitamos da Tua presença e do Teu poder. E pela Tua misericórdia e pela Tua graça, o Senhor age em nossas vidas e faz o extraordinário, o milagre acontece e o Senhor nos libera uma força extraordinária, Pai, que não vem de nós, mas vem de Ti. Obrigada pelo Santo Espírito Consolador que está aqui conosco para aguentar esse mundo cruel, para seguir adiante neste mundo de frustrações, de desesperança, porque Ele nos traz a esperança do Teu reino. Ele nos dá o consolo que o nosso coração necessita. Ele nos transforma, Ele nos traz a paz que excede todo entendimento humano. Ele nos traz a alegria que vem de dentro para fora, independente das circunstâncias, independente de qualquer outra coisa. Obrigada por isso, Pai, por ter deixado aqui o Seu Espírito Consolador. Amém, Deus. Que o Senhor nos livre de todo mal. Amém. Amém, amém, amém. A paz, Adriano, amém. A paz, Silvana, Deise, amém. Glória a Deus, amém, amém, amém. Então hoje, né, a gente vai terminar um capítulo aí na história, né? Um capítulo importante. Vamos lembrar o que está acontecendo na história, né? Amém? Vamos lembrar aqui o que está acontecendo? A gente lembra que lá no Reino Norte, quem é que está lá no Reino Norte, né? A gente lembra que lá no Reino Norte estava Jeú. Jeú morreu, né? E o filho dele, Jeorão, começou a reinar, né? Então, Jeorão reinou, né? E então, a gente lembra que Jeorão morreu, e então começou a reinar Jeoás, né? Jeoás é o terceiro da linhagem de Jeú. E Deus havia falado, olha, na sua 4ª geração, eu vou tirar o trono de você, porque você não me obedeceu. Você ficou adorando esses bezerros de ouro, ainda que falando em meu nome, né? Eu mandei você não se prostrar a imagem alguma. Eu mandei você não orar para imagem alguma.
Então, por isso, eu vou tirar de você o trono. Então, a gente lembra disso. Já estamos bem pertinho da saída aí da descendência de Jeú, do reinado do reino norte ali, né? Então, a gente lembra que Jeoás está reinando lá no norte. Jeoás. E o que está acontecendo lá no sul, lembra? A gente lembra que lá no sul o que estava acontecendo? Quando Jeú virou rei lá no Reino Norte, Jeú matou o rei do Reino Norte e o rei do Reino Sul, que eram parentes, lembra? Que era sobrinho e tio, né? Então, Jeú, quando virou rei, ele matou ali Jorão, né? Eu acho que eu falei Jorão pro nome de Jeú, né? É Jeoacás. Jeoacás e o outro, o neto de Jeú, Jeoás, né? Então a gente lembra que Jeú matou Jorão lá no Reino Norte e Jeú matou Acasias lá no Reino Sul, né? Então a gente lembra que Jeú virou rei lá no Reino Norte e lá no Reino Sul ficou sem rei. Quem ia virar rei? Um filho de Acasias. Mas a Atalia, a filha de Jezabel, decidiu matar todos os netos dela, né? Porque a gente lembra que Acasias era filho de Atalia. Ela matou todos os netos dela, matou todos os irmãos de Acasias, matou todo mundo que pudesse subir para o trono. E ela sentou no trono. Então a gente lembra que nessa matança que houve lá no Reino Sul, Jeoseba, a irmã, meia-irmã de Acasias, né, de uma outra mãe, filha de Jorão com outra mãe ali, né, a gente lembra que ela foi e acabou ali, gente, eu me perdi agora, tá fogo hoje, mas amém, vai dar certo. Então a gente lembra que a Atalia foi e matou todo mundo, né, então a gente lembra que Jeoseba, a irmã, meia-irmã de Acasias, né, era irmã só por parte de pai, ela foi e pegou um bebezinho, tinha um bebezinho ainda, né, ali, que era filho de Acasias. Ela pegou aquele bebezinho, foi lá pro templo de Deus e se escondeu. Ah, obrigada, Silvana. Silvana tá aparecendo para mim, a Eliane. Obrigada, viu? Deus abençoe. Eu falei nas últimas aulas que eu gosto quando fica o rosto assim, né? E eu tô falando, fica um feedback assim, é melhor pra mim, sabe? Eu consigo olhar pro rostinho de vocês, é muito bom. Obrigada, gente. Deus abençoe. Então, deixa eu só tirar esse negócio aqui, gente, que tá me atrapalhando. Ah, pronto, ficou melhor assim. Pronto. Então a gente lembra que quando a Atalia foi e matou todo mundo, né? Eis que Jeoseba, a irmã de Acasias, meia-irmã de Acasias, né? Irmã de Acasias por parte de pai, ela então fugiu pela vida dela e ela levou consigo um filho de Acasias. Ela levou consigo um bebê. E ela ficou nesse templo, ela era a mulher do sacerdote, né? Joiada, e do sumo sacerdote Joiada, e ela ficou lá no templo de Deus em Jerusalém com esse bebê, escondido. E ela ficou assim por 6 anos, né? Criando lá o menino por 6 anos. E a Atalia reinando lá no Reino Sul, a gente lembra. E eis que quando ele fez 7 anos de idade, Joiada foi reunir os líderes ali do Reino Sul, né? Do Reino de Judá. E então ele mostrou o menino. Ele falou, gente, ainda há um descendente de Davi, né? Todo mundo achava ali... Ih, gente, peraí que bloqueou aqui o Facebook. Voltou. Então a gente lembra, né, que o povo todo ali tinha perdido a esperança. Eles acharam, não tem mais nenhum descendente de Davi para Deus cumprir o que havia prometido. Porque Deus falou que sempre deixaria um descendente de Davi vivo e que deixaria uma lâmpada de Davi para conduzir Israel a Deus, né? Então, eles falaram, pô, já era. Todo descendente de Davi morreu por meio de Atalia. Atalia matou todo mundo. Só que não. A gente lembra que restou vivo Joás. Então Joás, né, descendente de Davi, estava vivo com 7 anos de idade. Joiada apresenta ele ali para o povo e fala, gente, eis aqui o descendente de Davi. Ele está vivo. É nele que se cumpre a profecia de Deus. Deus prometeu que o trono seria sempre de Davi. Deus prometeu que seria sempre da descendência dele. Então o trono não tem que ser de Atalia, tem que ser de Joás. Aí a gente lembra que o povo foi e ficou tudo alegre, né? Falou, Joás, rei, viva o rei, viva o rei. E a Atalia vendo isso, ela rasgou as roupas, a gente lembra, e ela foi morta, né? Depois a gente lembra que ela foi morta. E então Joás começou a reinar. Então Joás começou a reinar, tá? Enquanto isso, lá em cima, quem é que estava reinando? Jeoás, tá? Então ficou reinando lá em cima Jeoás, e lá embaixo
Joás, tá? Então, Joás, quando ele estava reinando lá embaixo, Joás, ele, durante o período que Joiada o aconselhava, ele era um bom rei, ele andava na presença de Deus, ele obedecia a lei de Deus, né? Ele obedecia os mandamentos, ele fazia tudo certinho, porque ele era aconselhado pelo sumo sacerdote Joiada. E ele fez tudo certo enquanto Joiada era vivo. A gente lembra, na aula passada, a gente finalizou falando, né, que Joás, ele havia falado para reformarem o templo, né? Porque o templo havia sido destruído por Atalia e os adoradores de Baal. E os objetos do templo haviam sido levados para o templo de Baal. E então Joás falou: não, vamos arrumar, eu quero arrumar o templo de Deus. Vamos consertar o templo de Deus, tá? Então a gente parou neste momento da história, tá? Onde Joás está reformando ali o templo de Deus, tá? E lá no Reino Norte, né? Eu tô sem a minha colinha que eu fiz a caneta ali, a mão, né? Mas a gente vai ver que Jeoás e Joás, eles pegam pouco tempo juntos, não é tanto tempo. Jeoás, ele vai ficar mais no tempo do filho de Joás. Jeoás, ele pega mais o tempo de Amazias. Então, a maior parte do reinado de Joás foi com Jeoacás. Não foi tanto com Jeoás, tá? Então, ele pegou um pouquinho o tempo ali do reino de Jeoás, né? Joás e Jeoás. Quando Jeoás, o filho de Joacás, vira rei, já está no fim da vida aqui de Joás. E é o que a gente vai ver hoje, porque a gente vai ver a morte de Joás hoje, tá? Então, por isso que eu já falei sobre Jeoás do Reino Norte lá na outra aula, tá? É meio um trava-língua, né? É quase o mesmo nome. É Jeoás lá no Reino Norte e Joás no Reino Sul, tá? Mas isso é no final da história de Joás. A maior parte do período da história de Joás é com Jeoacás, tá? Pai de Jeoás lá do Reino Norte. Então a gente parou nesse momento da história, tá? Onde lá, lembrando que aqui a Joiada ainda estava vivo, então já que Joiada ainda estava vivo, quem é que estava lá no Reino Norte? Jeoacás, tá? Então Jeoacás estava lá no Reino Norte, o filho de Jeú, a gente lembra que Jeoacás é filho de Jeú, então Jeoacás estava reinando lá no Reino Norte, e lá no Reino Sul está Joás, na construção do templo. Estamos nesse momento histórico da construção do templo. Então, agora a gente vai para o segundo livro de Crônicas, capítulo 24. Vamos falar do versículo 13 até o versículo 27, tá? Segundo livro de Crônicas, capítulo 24, do versículo 13 até o versículo 27, tá? Segundo livro de Crônicas, capítulo 24, do versículo 13 até o versículo 27. Aí eu consigo até ver vocês abrindo a Bíblia, e dá até para eu esperar um pouquinho vocês. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, gente? Então, a gente vai ler agora o segundo livro de Crônicas, capítulo 24, versículo 13 ao versículo 27. Então, a gente lembra que a reforma lá do templo começou a ser feita. Né? A gente tinha visto isso, que os valores que estavam sendo arrecadados eram depositados em uma caixinha na porta do templo e havia sido levantado uma pessoa responsável ali, né, um secretário ali do reino, para ele ir pagando junto com o sumo sacerdote, os carpinteiros, os pedreiros. Então já estava naquela fase de construção do templo. Agora a gente vai ver a finalização do templo, tá? Então no versículo 13 diz que então os que tinham o encargo da obra do templo faziam com que o trabalho de reparação fosse crescendo pelas suas mãos. E restauraram a casa de Deus. E ela ficou como era antes. Ficou até mais forte do que era antes, né? Então, a casa foi reconstruída e a obra foi crescendo cada vez mais, foi ficando mais bonita, foi ficando mais legal. Ao ponto de, quando terminou a obra, ela ficou igual quando foi com o templo de Salomão. Na hora que Salomão construiu ali o templo, ela ficou igual. Foi tão bem feita, né? A obra, eles fizeram tão bem que quando terminou, ela ficou igual quando ela foi construída por Salomão e até mais forte. Então, além dela ter voltado a como ela era no tempo de construção por Salomão, ela ainda era mais forte do que a construída por Salomão. Então, no versículo 14, diz que quando eles acabaram, eles levaram lá para o rei Joás e para o sumo sacerdote Joiada o dinheiro que sobrou. Né? Então, terminou a obra e ainda sobrou dinheiro. E o que eles fizeram com esse dinheiro que sobrou? Eles pegaram esse dinheiro
para fazer utensílios para o templo. Então eles começaram a fazer colheres, vasos, prata, começaram a fazer os utensílios que a gente havia lembrado que haviam sido roubados, né? Os utensílios do templo, eles tinham sido levados lá para o templo de Baal. Então agora, com o restante das ofertas ali do templo, eles fizeram esses utensílios de novo, né? E diz aqui que o templo voltou a funcionar novamente. Né? Ele não funcionava mais na época de Atalia, né? Então, durante o período ali de Atalia, o templo parou de ser usado, né? Eles sacrificavam lá só para Baal. Joiada, a gente lembra que passou 23 anos aqui, né? Do reinado de Joás. E, pelo jeito, ainda não se fazia certo, não se fazia sacrifício diário, pelo jeito, no templo ali em Jerusalém. Porque diz que aí começaram a sacrificar diariamente, né? Fazerem holocaustos diários. E a gente lembra que pela lei, pela aliança da lei, eles tinham que fazer sacrifício 2 vezes por dia. Era de manhã e à tarde. Todo dia tinha que ser, de manhã e à tarde, sacrifício lá no templo em Jerusalém. E parece que eles tinham parado, né? Mesmo durante esses 23 anos aí de Joás, parece que eles tinham parado. Ou por falta de utensílio, né? Por algum problema ali, parece que eles tinham parado. Talvez não tenha sido todo dia, faziam, mas não direto, né? E agora não, agora tá deixando muito claro que depois dessa reforma, eles começaram a sacrificar todos os dias naquele templo em Jerusalém. Então, no versículo 15, diz que Joiada envelheceu. E Joiada morreu. E ele morreu, gente, faz tempo que a gente não vê alguém na Bíblia morrer nessa idade, né? Porque a gente viu ali Davi com 70 anos, Salomão também parece que foi novo, né? Todo mundo tava sendo novo até aqui, né? E ele não, ele morreu com 130 anos de idade, né? Era uma idade que a gente via quem morrer, Abraão, Isaac, né? Jacó, né? Fazia tempo que a gente não via uma idade assim. Então, Joiada, o sumo sacerdote, morreu com 130 anos de idade. E quando ele morreu, eis o problema no reino de Judá. Por quê? Porque a Bíblia diz que Joás foi um bom rei enquanto Joiada era vivo. Porque Joiada aconselhava Joás, né? Joiada era o sumo sacerdote de Deus e ele aconselhava Joás ali a fazer o certo, a andar na lei de Deus. Pô, ele era aconselhado pelo sumo sacerdote, né? Então ele era muito bem aconselhado. O problema é quando Joiada morre. Quando Joiada morre, Joás fica sem conselheiros, né? E o que Joás começa a fazer? Ouvir conselheiros errados. Ele começa a ouvir as pessoas erradas. E essas pessoas dão maus conselhos para ele. E ele vai começar a pecar. E é isso que acontece aqui. Diz então que ele morreu com 130 anos de idade, o Joiada, o sumo sacerdote. E ele era um homem tão digno, ele serviu tão bem a Deus, né? Ele era tão notório a servidão dele para Deus, que ele foi sepultado, gente, em Jerusalém. Ele foi sepultado ali junto com a casa de Davi. Olha a honra. Esse homem foi sepultado como um rei, né? Então, devido à honra dele por ter servido a Deus. Aí diz que ele foi sepultado junto com a casa de Davi, junto com a descendência de Davi, junto com Davi ali, né? Naquela cova que é separada para a família de Davi. Uau! E ele foi enterrado ali, esse homem. E diz no versículo 16 isso. E sepultaram Joiada na cidade de Davi, junto com os reis. Caramba! Porque ele tinha feito bem em Israel, e para com Deus, e para com a casa de Davi. Ele foi bom para Israel, né? Ele foi bom para o reino de Judá, a gente lembra, né, que aqui é o reino de Judá. Ele foi bom para o reino de Judá ali. Ele foi bom para a casa de Davi, dando bons conselhos para Joás. E ele também foi bom para Deus. E por isso ele foi honrado. E ele foi enterrado, sepultado como um rei. Caramba, né? Aí diz que depois da morte dele, Joiada ficou sem conselheiros. E Joiada, então, decidiu ouvir as autoridades de Judá. Os maiorais de Judá, né? Os que tinham posse ali, os que tinham, né, status social. Ele decidiu ouvir esses, os que tinham mais status social em Judá. E então diz que eles foram lá, se prostraram diante do rei, né? E o rei os ouviu. E então a gente vê claramente que o conselho deles foi para que se deixasse a casa de Deus e começasse de novo um culto a Baal. E ele aceitou isso.
Ele concordou. Então, no versículo 18 diz: e deixaram a casa do Senhor Deus de seus pais, e começaram a servir as imagens do bosque e aos ídolos, né? Então, começaram a servir as imagens do bosque, que é a deusa Será, né? E começaram a servir os ídolos, Baal de novo, os demais deuses, começaram a servir tudo de novo. E aqui diz: então, por causa desta sua culpa, é que veio uma grande ira da parte de Deus. Então Joás, né, sem ter quem ouvir, sem ter conselheiros, em vez de buscar conselheiros bons, né, a Bíblia diz isso, né, se você tem dúvida, se o seu pai teve grandes amigos e grandes conselheiros, ele foi um bom homem, né, um homem de caráter, ouça os conselheiros do seu pai, né, não era tanto caso que a gente lembra que o pai dele também não era uma boa coisa, né, mas Acasias, né, Joás é filho de Acasias, também não era uma grande coisa, mas ele devia seguir quem? A gente vai ver agora. Joiada tinha um filho, Zacarias. Esse Zacarias era profeta. E ele seguiu os caminhos do pai dele, Joiada. Então, o que Joás devia ter feito? Devia ter ouvido o filho de Joiada. Pô, Joiada andava tanto com Deus, né? Era tão bom conselheiro, vou ouvir o filho dele. O cara andou com o pai, né? Aprendeu as coisas do pai, vai saber aconselhar bem. Não, ele não ouvia. E Deus vai mandar repreensões para Joás por meio de Zacarias, a gente vai ver. Então diz que ao invés dele ouvir bons conselhos vindos de Zacarias, ele decidiu ouvir os conselhos das pessoas mais importantes de Judá. Ele decidiu ouvir os conselhos das mais ricas, né? Das pessoas que tinham status social ali em Judá, para satisfazer eles, talvez, e então ele passou a liberar ali a adoração para Baal, né, a incentivar a adoração para os deuses pagãos, né, para a deusa Será, essas coisas. E então diz no versículo 19 que quando virou essa balbúrdia, quando Deus se irou, porque o povo começou a se esquecer de Deus novamente, começou a adorar a Baal, a Será e a outros deuses, Deus enviou um aviso. Deus enviou um profeta, que é o filho de Joiada. Aí Deus enviou um profeta para reconduzir o reino de Judá nos caminhos dele, né? E aqui diz que quando o povo ouviu esse profeta falar, o povo protestou. O povo não quis ouvir, eles não deram ouvidos. Né? Lembra bastante o que acontece lá no Novo Testamento quando Jesus fala, né? A gente lembra, quando Jesus chega e fala, né? Eu já falei até sobre isso, tem um momento lá no Novo Testamento que o povo tá vindo buscando Jesus, né? Estão procurando Jesus, onde está Jesus, onde está Jesus, e acham. Aí quando eles acham, Senhor, ainda bem que eu te achei, tô te procurando há 3 dias aí, nossa, tô desesperado te procurando. E Jesus conhecia o coração deles, né? Jesus fala, vocês não estão me procurando pelo que eu tenho a dar, pela palavra que sai da minha boca, para vocês beberem da verdadeira água da vida. Vocês estão me procurando porque quando vocês me viram da última vez, eu multipliquei os pães e vocês comeram. Vocês estão me procurando porque vocês estão com fome de novo e vocês querem se satisfazer temporariamente. É algo temporário, né? É só por isso. É uma satisfação temporária, depois vocês vão embora de novo. Vem uma satisfação temporária, vão embora de novo. É só isso que vocês querem. Então, Jesus começa a dizer, né? Mas se vocês querem verdadeiramente me seguir, se vocês querem verdadeiramente me obedecer, é preciso renunciar a vocês mesmos. É preciso mudar. É preciso agir diferente. É preciso se livrar dos seus pecados. E Jesus começa a falar um monte de coisa. Que eles tinham que fazer um monte de coisa, né? E a gente lembra que quando eles começam a ouvir isso, eles falam, nossa, mas quem pode suportar ouvir isso? Quem pode suportar tal coisa? Quem pode resistir a esse discurso? E eles começaram a ir embora. Eu falo, vou embora. Não tá me agradando, não. Eu só queria pão. Não tá me agradando esse discurso, não. E vão embora. E Jesus, então, olha para os apóstolos dele e fala, vocês querem ir embora também? Aí Pedro fala, Senhor, para onde eu irei, se só tu tens as palavras da vida eterna? Para onde mais eu iria? Né? E é a mesma coisa aqui. O profeta tá falando aqui, tentando direcionar o povo aos caminhos de Deus de novo, porque eles saíram depois da morte de Joiada, mas ninguém deu ouvido. Eles protestaram, começaram a reclamar ali, a gente vai ver que esse homem vai ser apedrejado. O povo não queria escutar o que ele tinha para falar.
Aí o povo começou a reclamar, a protestar com o que ele falava aqui, não deram ouvidos, deram de mão, saíram. Aí então diz no versículo 20 que o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, o filho do sacerdote Joiada. Então ele se pôs de pé acima do povo e disse assim para o povo: olha, porque vocês resolveram desobedecer a Deus. Por que vocês... aqui é uma pergunta, estava lendo errada. Por que vocês resolveram desobedecer a Deus? De forma que vocês não vão prosperar mais. Por que vocês fizeram isso? Porque vocês decidiram desobedecer a Ele. Vai dar tudo errado agora na vida de vocês. Não vai dar certo, o fim de vocês não vai ser bom. Por que vocês fizeram isso? Por que vocês decidiram desobedecê-lo? E no final ele diz: agora Ele também vai deixar vocês. Porque vocês o deixaram primeiro. Vocês deixaram Ele primeiro, Deus primeiro. Então agora Ele vai deixar vocês também. Então, quando eles ouviram isso, eles começaram a conspirar. Provavelmente ele não falava só isso, né? Ele era um profeta ali e ele devia ficar anunciando, né? Anunciando para que o povo se arrependesse, como os demais profetas que a gente vai ver, né? Assim como Jeremias, assim como Isaías, ele devia ficar anunciando: se arrependam, mudem enquanto é tempo, né? Deus vai abandonar vocês. Ele devia ficar falando isso. E diz que então eles começaram a se irritar dele, porque ele falava coisas que ele não queria ouvir. Eles não queriam ouvir, né? Então, como o filho Zacarias, filho de Joiada, falava coisa que eles não queriam ouvir, eles começaram a conspirar para matar Zacarias. Então, o rei Joás, a quem Joiada serviu tanto, mandou matar o filho dele. Mandou matar o filho de Joiada, né? Joiada, que foi um homem que, né, cuidou de Joás ali os 7 anos de vida, não só os 7, provavelmente mais tempo, né? Era como um pai para Joás, se você for parar para pensar, né? Porque Joiada foi quem teve ali criando. Jeoseba criou Joás junto com Joiada, né? Então Jeoseba criou Joás junto com Joiada. Ele era praticamente um pai para Joás, né? Então ele não teve misericórdia, nem ainda assim, sabe? Ele não pensou, ele matou o filho de Joiada. Então ele deu uma ordem para matá-lo por apedrejamento, né? Então era uma morte cruel. Ele não queria que ele morresse rápido, ele queria que ele sofresse. Ele queria que Zacarias sofresse pelo que ele estava falando, né? Pelas coisas que ele dizia, que Deus ia abandonar eles, tal. Ele queria que ele sofresse, agonizasse, né? Então diz que ele foi morto, apedrejado, mas não foi em qualquer lugar. Ele foi apedrejado no pátio do templo de Deus. Caramba, o filho do sumo sacerdote, né? O filho de Joiada, né? Aquele que salvou a vida de Joás, cuidou de Joás, ele mandou matar o filho dele. Então no versículo 22 diz que Joás não se lembrou de como Joiada foi bom com ele e resolveu matar o filho dele, Zacarias. Então diz que quando Zacarias estava morrendo, Zacarias falou assim: a paz, Cida. Zacarias falou assim quando estava morrendo: o Senhor o verá e o requererá. O que você está plantando, você vai colher. Zacarias falou: uma hora vai chegar a conta, Joás. Deus vai te cobrar o que você está fazendo. Uau! E ele morreu. Morreu apedrejado. Aí diz no versículo 23 que no ano seguinte começou uma guerra. No ano seguinte, a Síria, né? A gente lembra, a Síria é uma grande potência aqui, né? A gente só vê a Síria aí, né, invadindo os lugares, né? A Síria de novo, gente. A Síria, a gente viu muito a Síria invadindo lá o Reino Norte, né? Agora a Síria veio para o Reino de Judá. Durante o período ali de Joiada, de vida de Joiada, né? A gente lembra que o Reino de Judá teve paz, porque eles obedeciam a Deus, né? Então, Joás decidiu se rebelar depois da morte de Joiada. Então, depois da morte do filho de Joiada, Zacarias, que foi aquele profeta levantado para alertar o povo, fazer o povo voltar aos caminhos de Deus, né? Então, agora, no ano seguinte à morte de Zacarias, o exército da Síria diz que veio contra Judá. E diz que eles vieram a Judá e a Jerusalém.
e destruíram dentre o povo a todas as autoridades. Sabe aqueles que aconselharam lá Joás? Aqui está dizendo que todos eles foram destruídos. Aqueles mesmos que haviam aconselhado Joás a adorarem a Baal de novo, reformar o templo de Baal, voltar para Baal, né? Esses foram todos destruídos, foram todos mortos, né? Então diz que eles pegaram toda a riqueza de Judá, de Jerusalém, o pessoal da Síria, e levou lá para Damasco, né? Um dos territórios ali da Síria. Levou lá para o rei de Damasco. E então aqui no versículo 24 diz que a Síria, quando ela veio guerrear contra Judá, ela veio com um exército menor do que Judá. O exército que ela veio, não é que ela era menor do que Judá, ela era maior. O exército era muito mais potente do que Judá. Mas para essa guerra ela veio com um exército menor. E Deus permitiu para envergonhar o reino de Judá. E diz aqui que ainda que eles vieram com poucos homens para a guerra, Deus entregou um exército muito mais numeroso, que era o reino de Judá, para eles, para executar o juízo de Deus contra Joás. Caramba. Então você vê que agora Joás foi envergonhado, o reino de Joás foi envergonhado, o reino de Judá, né? Por conta do pecado de Joás, né? Em ter matado Zacarias, em ter levado o povo, né, ao pecado ali, adorando Baal novamente, né, a Será. E então Deus realmente manda o juízo contra Joás de forma a humilhá-lo, né? Um exército muito menor, vindo em um número muito menor, venceu. E o exército de Judá era muito maior, para deixar muito claro que não era o número. O problema de Judá não era o número. Isso foi claramente Deus dando uma mensagem para o reino de Judá. Não, vocês não perderam porque o outro exército era muito maior do que vocês. Não, o exército era muito menor, né? Mas é para vocês perceberem que há algum problema aí, né? Que eu estou insatisfeito com isso. Então diz no versículo 25 que quando os sírios se retiraram, né? Joás ficou ferido da guerra. Ele estava machucado ali da guerra. Então diz que os servos dele começaram a conspirar para matá-lo enquanto ele estava ferido. E diz, então, né, que esses homens queriam matá-lo para vingar a morte de Zacarias, para vingar a morte do filho de Joiada. Então, realmente, eles mataram. Aí diz que eles foram lá na cama de Joás e mataram ele na cama. E então ele foi sepultado ali na cidade de Davi. Porém, ele não foi sepultado no túmulo dos reis. Uau! Lembra, Joiada foi sepultado no túmulo dos reis. Joiada foi. E não era rei, hein? Mas foi depositado. Foi enterrado ali, sepultado junto com os reis. Mas Joás, que era rei, se tornou indigno e não foi sepultado junto com os reis. Ele foi sepultado ali em Jerusalém, mas não foi junto com os reis, né? Porque ele envergonhou ali, né? Os reis de Judá. Então, no versículo 26, diz que os homens que mataram Joás, né? Se chamam Zabade e Jeozabade, né? Nomes muito importantes que aqui foi um julgamento tanto de Deus, né? Que eles são honrados por ter matado, né? Os dois que mataram Joás ainda recebem honra por ter matado. Então, realmente foi um julgamento de Deus ali por causa dos pecados de Joás, né? Andou tanto tempo nos caminhos de Deus quando era aconselhado por Joiada e depois desandou. Aí diz que Zabade, né? Era filho de uma mulher chamada Simeate e essa mulher era uma amonita. E Jeozabade, ele era filho de Sinrite, uma moabita. Aí no versículo 27 diz: e quanto a seus filhos e a grandeza do cargo que se lhe impôs, né? E a restauração da casa de Deus, eis que estão escritos no livro da história dos reis. E Amazias, o seu filho, reinou em seu lugar, né? Então, tudo que ele fez tá nesse livro de crônicas que sumiu, né? A gente sabe, não tem. E agora, quem começa a reinar ali no reino de Judá? Amazias, que a gente vai falar bastante sobre Amazias. Vai falar bastante sobre Amazias e Jeoás, né? Jeoás lá no reino norte, eles vão tretar, né? Vai ter guerra ali entre eles, a gente vai ver. Aí agora a gente vai pro segundo livro de Reis, tá? Para finalizar a aula de hoje. Vamos ler só um pouquinho de versículos, uns 4, 5 versículos. A gente vai pro segundo livro de Reis agora, no capítulo 12. É o segundo livro de Reis, capítulo 12. A gente vai pro versículo 17, tá? Segundo livro de Reis, capítulo 12,
versículo 17. Segundo livro de Reis, capítulo 12, versículo 17. Diz assim, tá? A gente vai voltar agora para aquela guerra. Sabe a guerra onde Joás foi ferido? Vai falar um pouco mais pra gente sobre essa guerra agora, tá? Então a gente vai voltar para aquela guerra onde Joás foi ferido. Diz assim no versículo 27. Então subiu Hazael, o rei da Síria, né? Então a gente vê que Hazael ainda era o rei da Síria, tá? Na época de Jeoás, né? É que vai mudar para Ben-Hadad, o filho de Hazael. Mas, como eu disse, Joás, ele pega só o iniciozinho do reinado de Jeoás. Ele já morre. Quem vai pegar o reinado mais de Jeoás ali é Amazias. Oi! É 2 Reis, capítulo 12, versículo 17. Amém. Amém. Então, no versículo 17 diz que Hazael, né? A gente já tinha antecipado na aula passada que esse Hazael vai morrer aí, né? E quem vai virar rei da Síria é o Ben-Hadad, o filho de Hazael. Mas isso vai acontecer durante o reinado de Jeoás lá do norte, tá? Então, a gente lembra que tá bem no iniciozinho aqui do reinado dele. Tá no primeiro ano, segundo ano dele. Então, ainda Hazael ainda é rei, tá? Então, a gente ainda não viu a morte de Hazael. Então aqui diz, né, que Hazael, ainda rei da Síria, o mesmo Hazael lá que estava ali à frente, né, do exército quando matou Acabe, é esse mesmo, tá? Então Hazael, o rei da Síria, ele foi lá e pelejou contra Gate, né? Vamos lembrar o que é Gate? Gate é uma cidade filisteia. Lembra que tinham 5 cidades ali da Filistia, né? Gate era a principal delas, né? Agora a gente não sabe se Gate era da Filistia nessa época ou se Gate era uma cidade, né, tomada por Judá. Pode ser que Gate era uma cidade tributária de Judá. Então pode ser que eles pagassem algum tributo ali para Judá e ela era, né, uma província ali entregue a Judá, tá? Então pode ser das duas formas, né? Ou era Filistia, depois ele decidiu ir para Judá, ou era uma parte de Judá. Por que eu tô falando isso, né? Porque lá de Gate, ele vai lá, conquista Gate, ele toma Gate ali, né? Toda a terra de Gate, guerreia contra Gate, toma a cidade, possui a cidade, e então ele não para na cidade de Gate. Ele fala, agora eu vou para Judá. Então, né, ou pode ser que Gate era de Judá, ou não. Ele estava lá na Filístia, tomou a terra dos filisteus e quis ir para Judá, que era ali em cima. A gente lembra que aqui do lado é a terra dos filisteus, aqui é o mar, né? Aqui é a terra dos filisteus e aqui é Judá, o reino de Judá, do lado. Então, ou Judá conquistou Gate, ou realmente era caminho e falou, vamos tomar essa terra aqui também. Então, ele decidiu ir lá tomar o reino de Judá. E ele decidiu ir lá para Jerusalém. Ele decidiu ir logo na raiz, ele decidiu ir logo no palácio, vou matar logo o rei, que eu já viro o rei dessa coisa, né? Ele foi lá direto pro palácio, ele saiu de Gate, conquistou Gate ali na Filístia, né? Subiu e foi para Jerusalém. Aí diz, então, no versículo 18, né? Porém, Joás, rei de Judá, falou que quando ele foi subir para tomar a cidade, né? A gente lembra, no capítulo anterior, diz que Joás estava ferido, né? Então, provavelmente, houve uma... É que aqui não fala, né? A gente tem que ler os dois juntos para tentar entender um pouquinho o que está acontecendo. Porque lá no segundo livro de Crônicas, a gente lembra que houve uma guerra entre a Síria, Hazael e Joás. E Joás ficou ferido dessa guerra. E Joás estava se recuperando na sua casa dessa guerra. E então aqui diz que a Síria resolveu tomar Gate, tomou Gate e agora queria ir para Jerusalém de novo. E aqui vai falar então que Joás vai comprar a paz. Joás vai pagar para a Síria não invadir Jerusalém. Então a gente vê, não é uma contradição bíblica, né? Às vezes a gente fala assim, então tá errado. Lá no segundo livro de Crônicas falou que Joás foi ferido na guerra e agora tá falando que não teve guerra, não chegou a ter guerra porque ele pagou a paz, né? Não é isso, né? Os dois se complementam. Então o que acontece? Houve uma guerra, sim. Joás foi ferido, Joás estava se recuperando na cama dele e então ia começar outra guerra. Mas nessa outra guerra, Joás estava perdido, ele já estava de cama, ele já estava morto, né? Então, por isso foi o desespero dele de pegar todo o ouro do templo, de todo o ouro de tudo.
Ele vai pegar Joás, vai se desesperar a tal ponto dele pegar o ouro do templo, o ouro da casa dele, ele vai pegar tudo que é ouro que ele achar. Por isso que ele estava tão desesperado. Porque ele já estava na cama, né? Já não tinha mais escolha para ele. Ele ia morrer, tá? Então, não tem divergência, né? Entre os dois capítulos. Eles se complementam. Houve uma guerra, né? Realmente Joás foi ferido. Talvez depois dessa guerra a Síria voltou ali, pegou Gate, ou foi descendo, né? Feriu ali Joás, saiu dali, foi lá para Gate, tomou Gate e depois subiu de novo. Pode ser também, que parece que Joás não fica muito tempo de cama, né? Parece que logo ele é morto também, né? Então pode ser isso, pode ser que tenha acontecido isso. A Síria, a gente lembra que é lá em cima, é lá no Reino Norte, então eles vieram descendo ali, né? Passaram pelo Reino Norte, né? E então chegaram ali em Jerusalém, guerrearam em Jerusalém provavelmente, brigaram ali com Joás, feriram Joás, né? Mas houve uma resistência ali do exército, provavelmente, eles desceram. Aí foram para Gate, ganharam Gate, na alegria de ter ganhado Gate, vamos voltar, que agora eles devem estar bem cansados lá, né? O rei foi ferido e eu vou tomar Jerusalém agora que o rei está ferido. E ele ia voltar. Então ele ia voltar, Joás na cama, já era, ia ser morto com certeza. Aí Joás, nesse desespero, sabendo que ele ia ser morto, não havia o que ele fizesse, não tinha o que fazer, já que ele estava ferido de cama, diz que no versículo 18 diz assim: porém Joás, né, na hora que ele ouviu dizer que o rei da Síria estava subindo de Gate para ir para Jerusalém, pegá-lo lá no palácio, tomar a capital, né, ali onde está o palácio do rei, né, ali onde ele estava acamado, então diz que quando ele ouviu isso, ele foi e mandou pegar todas as coisas santas, gente. Ele não pegou o ouro dele, ele pegou os ouros consagrados. Diz aqui que ele pegou tudo que foi consagrado, tudo que foi ofertado a Deus por Josafá, por Jorão e por Acasias. Ele mandou pegar tudo de ouro, tudo de prata, tudo que tivesse de valor no templo de Deus, ali guardado para Deus, ele mandou pegar tudo. E diz aqui, e também mandou pegar todo o ouro que estava na casa do tesouro. Todo o ouro que estava guardado lá no templo de Deus, na casa do tesouro, né? Que não era como se fosse um estoque, um banco, né? Estava lá estocado. Pegou tudo, gente. Diz que ele pegou todo. Ele esvaziou. Ele pegou todo o ouro de Deus que estava lá na casa do tesouro de Deus e mandou para Hazael. Mandou para o rei da Síria, para comprar a paz. Aí então diz, né, que assim ele conseguiu comprar a paz, porque ele estava com medo de morrer. Porque Hazael ia matá-lo, ele estava de cama ali, ele já ia morrer mesmo, né? Ele ainda tinha esperança de não morrer. A gente vai ver que ele não vai morrer desse negócio que ele tá de cama, né? Mas são os dois que vão matar ele. E então ele comprou a paz. E Hazael foi embora. Aí quando Hazael foi embora, ele deve ter pensado, ufa, me livrei. Dá tempo de eu me recuperar aqui da minha ferida. E aí eu resolvo depois ir lá buscar o ouro, ou sei lá, né? Ele deve ter pensado assim. Mas não. Aí diz que o julgamento dele chegou, né? Eita, gente, eu desci muito aqui. O que eu fiz? Aqui, voltou. Aí diz que o julgamento dele chegou, né? Não adiantou, não. Aí então aqui no versículo 19 diz o quanto mais que Joás fez, né? Por acaso não estão escritos nos livros das crônicas do rei de Judá, né? Que a gente já falou sobre esse livro. Aí no versículo 20, então diz, e levantaram-se então, né? Depois disso, Hazael não vai mais, havia paz comprada, né? Joás havia comprado paz para ele tentar se recuperar das feridas da guerra. Ele achou que ia ficar tudo bem, que ele ia sair daquela cama vivo. A ferida não devia ser algo tão assim. Ele tinha expectativa de viver, né? Então diz que Deus não deixou quieto não, né? Não vai morrer pela mão de Hazael, né? Você comprou a paz de Hazael, mas você vai morrer. Então diz aqui, né? Que aqueles dois homens que a gente já viu no capítulo anterior foram lá e mataram a Joás na cama onde ele estava ferido. Então diz aqui, levantaram-se os servos de Joás e conspiraram contra ele, ferindo-o na casa de Milo, no caminho que desce para Sila, né? Então feriram lá ele onde ele estava se recuperando, na casa onde ele foi para se recuperar. Aí no versículo 21, então diz,
porque Josacar, filho de Simeate, e Josabade, filho de Somer, seus servos, né? Então aqui provavelmente já fala o nome dos pais, né? Que já não tá, da outra vez falou o nome das mães, né? Então aqui diz o nome dos pais, provavelmente israelitas, né? As mães eram amonitas e moabitas, mas os pais deviam ser de Judá ali, de Israel, né? Então aqui diz, né? Josacar e Josabade, né? Os seus servos, os empregados dele, serviam ele, mataram ele. Então diz que mataram ele ali na cama, onde ele se encontrava ferido, e ele então foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. A gente lembra, no segundo livro de Crônica explica, ele foi sepultado lá na cidade de Davi, realmente, mas não foi no túmulo dos reis. Né? Ele não foi digno de ficar no túmulo dos reis. Joiada foi, ele não. E então diz que Amazias, o filho dele, passou a reinar no lugar dele, tá? Então agora o momento da história que a gente encontra para a próxima aula é Jeoás lá no reino norte e Amazias lá no reino sul. E eles pegam quase o mesmo tempo juntos, gente. Jeoás tá lá pro terceiro ano do reinado dele, e Amazias vira rei lá embaixo. Então você vê que é simultâneo ali o reinado dos dois, né? E a gente vai ver que os dois vão ficar caminhando ali. Oi, Francisco, boa noite. A gente vai ver que eles vão ficar caminhando ali juntos no reinado deles e vai ter guerra entre eles. Eles não vão ser amiguinhos, não. Vai ter guerra ali e a gente vai ver algo extraordinário que vai acontecer nessa guerra aí, viu, gente? Já vou antecipando aí que vai acontecer algo extraordinário e a gente vai ver. Na próxima aula, a gente vai falar sobre a morte de Eliseu. Então, na próxima aula, a gente não vai falar, né, nem do... Ixi, lá no Facebook falaram que acha que tá sem som, agora que já tá no finalzinho da aula, depois eu vejo. Aqui no versículo 21, não. A gente vai falar na próxima aula, gente, não é nem sobre o reino norte e nem sobre o reino sul, tá? A gente vai falar na próxima aula sobre a morte de Eliseu. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a morte de Eliseu. Eliseu morre ali, né? No início do reinado de Jeoás, não fazia tanto tempo ainda que ele estava reinando, né? Então ele morre ali e a gente vai falar sobre isso, porque a gente lembra que lá no reino norte quem está reinando é Jeoás. Tá? Então, Jeoás está lá no reino norte e Amazias está lá no reino sul. E amanhã ou quinta-feira, né, a gente vai ver a morte de Eliseu, tá bom? Então, agora a gente vai começar a ver o surgimento de outros profetas, tá? A gente vai começar a ver um avanço na história, né? Reis surgindo, começa a ser uma passagem mais rápida, né? Os reis que tinham um pouco mais de história, já vimos a maior parte deles, né? Que tinha uma história maior, Acabe era o maior deles, né? Então, a gente já começa a pegar uns reis de histórias menores, a gente começa a ver, né? E daqui a pouquinho a gente vai chegar nos profetas, tá? Então, a gente vai chegar ali em Amós, em Oséias, né, em Jonas. Daqui a pouquinho, uns capítulos aí pra frente, a gente já vai começar a ouvir falar de Jonas, tá? Então, a gente já tá entrando nesses livros. Aí a gente vai parar aqui o livro de Reis, quando chegar nesse profeta, né? E a gente vai pro livro do profeta, para depois voltar pro livro de Reis, tá bom? Então, a gente vai fazer isso daí como a gente vem fazendo, pra gente ver qual era a mensagem do profeta e o rei que tava na época ali daquela mensagem. Então, amém, gente. Que Deus nos abençoe, nos guarde, amém, né? Glória a Deus, deu certo. Hoje eu tô dando aula aqui de um lugar que eu improvisei, né? Eu tô na casa da minha mãe, então, mas amém que deu certo. Glória a Deus. Não é a mesma coisa da gente dar onde a gente já tá sempre acostumada, né? Mas amém, glória a Deus. Tô aqui na casa da minha mãe, tô aproveitando ela um pouquinho. Glória a Deus, gente. Eu vou desconectar o Facebook e o Instagram, tá bom? Amém.